Oi, galerinha, tudo bom? Olha só, amanhã a gente não vai ter a nossa aula de Zoom, né? Ou hoje, né? Porque vocês estão vendo hoje, eu tô gravando ontem pra vocês. E a prof quer explicar umas coisinhas aqui pra vocês, por isso que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então eu vou estar olhando aqui na minha tela do computador, mas eu quero que vocês abram a folhinha que vocês estão recebendo hoje de atividade. A primeira parte da folhinha, vocês vão estar recebendo aqui atividade para fazer em questão das aspas, tá? E substituição de palavras. E a segunda parte aqui vai ser em questão das aspas, tá? Então, tá escrito assim: em que situações podemos usar as aspas? Então, a prof quer explicar para vocês algumas delas, tá? Que eu não pude explicar direitinho para vocês, então eu quero explicar por aqui. A primeira dela eu coloquei assim, ó, indicar ideias ou copiar palavras de autores. Normalmente quando a gente faz um trabalho científico, um trabalho de faculdade, né, ou quando vocês estiverem no segundo grau, no ensino médio, e tiverem que fazer um trabalho numas normas da BNT, tá, que é as normas que regem os trabalhos ali. Quando a gente lê um livro, a gente faz o resumo com as nossas próprias palavras, tá? Mas tem de repente alguns momentos que a gente leu alguma coisa no livro e a gente achou muito interessante o que aquele autor escreveu. E a gente quer copiar exatamente o que aquele autor escreveu naquele livro. Para a gente copiar exatamente o que aquele autor escreveu, a gente tem que colocar entre aspas. Por quê? Porque as aspas estão informando que aquela mensagem você copiou exatamente como estava escrito no livro, tá? Então eu vou virar aqui um pouquinho a imagem para vocês. Ixi, eu acho que eu nem consigo virar aqui, mas eu vou tentar virar daqui mesmo para vocês verem. Olha só, então essa primeira parte aqui, ó, que é o que a prof tá falando, tá? Agora nós vamos ir para a segunda parte aqui, ó, que é mostrar ironia, uma ideia contrária ao que apresentar. Deixa eu voltar para mim, tá? Essa segunda parte aqui, tá? É quando a gente quer mostrar uma ironia. Às vezes a gente até fala assim, né? Eu até dei o exemplo ali. Meu filho, vai estudar, pare de jogar. E daí ele respondeu, né? Mãe, já tô estudando, né? Ou seja, aqui ele tá mostrando uma ideia contrária. Mãe, eu já tô estudando, né? Aspas aqui. Mas ele nem saiu da frente do computador. Ou então quando a gente diz assim, né? É maldade, é feio, né, gente? Mas às vezes a gente diz assim: nossa, como a namorada do meu cunhado lá é bonita, né? Dei um exemplo aqui. Então, eu tô sendo irônica, porque eu não achei ela bonita, tá? Então, a gente coloca aspas nesse sentido também. Qual é o terceiro momento que a gente faz isso? Quando a gente quer destacar palavras inventadas, ou estrangeiras, ou antigas, tá? Eu coloquei os três tipos ali. A primeira que eu coloquei entre aspas foi uma palavra inventada. Daí eu coloquei assim: essa comida está maravilhosa, né? Às vezes a gente quer falar umas coisas diferentes aí e eu coloquei entre aspas. Por quê? Porque eu inventei essa palavra, não existe essa palavra no dicionário, tá? O segundo exemplo que eu dei aqui das palavras inventadas, estrangeiras ou antigas, eu coloquei as palavras estrangeiras, né? Que eu peguei o próprio exemplo do livro. Vamos fazer um slow food na minha turma, tá? Então a gente usou uma palavra estrangeira ali no meio, então a gente colocou entre aspas. E o terceiro é uma palavra antiga. Antigamente, agora eu tô dizendo para vocês antes de ler o livro ali, né? De ler a frase ali. Antigamente, na própria Bíblia, a palavra coisa não era coisa, era cousa. Daí eu dei o exemplo ali. Antigamente usávamos a palavra cousa ao invés de coisa, tá? Se a gente estivesse escrevendo isso, colocaria entre aspas, que é uma palavra antiga. O quarto ponto que a prof falou ali é enfatizar palavras ou expressões, né? E eu peguei o exemplo também de um dos textos que a gente viu em português. Parece estranho falar em extinção de alimentos, ou seja, eu tô querendo enfatizar essas duas palavras ali. Então, parece estranho falar em extinção de alimentos. O que eu quero dizer? Se eu estivesse falando com vocês aqui, a minha fisionomia iria mostrar para vocês que eu tô enfatizando essa extinção de alimentos. Eu não ia falar assim, parece estranho falar em extinção de alimentos. Não, eu iria dizer desta maneira. Parece estranho falar em extinção de alimentos, ou seja, a minha fisionomia mostrou que eu tô enfatizando essas duas palavrinhas aqui.
Mas como não tem fisionomia na frase, né, eu tô escrevendo, então eu coloco as aspas para enfatizar aquela expressão, tá? Quinto, momento que a gente pode usar aspas. Indicar título de um texto ou uma obra. E este aqui nós vimos o exemplo no próprio livro mesmo, que é aquela tirinha do Sabino ali, que é um dos meninos ali do nosso amiguinho. E ele colocou assim: comprei um livro chamado, daí abriu aspas, né? Aprenda inglês em 20 passos, termina aspas. Ou seja, o que eu botei entre aspas ali? Eu coloquei o título do livro, do livro, do texto, né? Da obra. E o sexto que eu coloquei aqui, que é bem importante, e digo para vocês, de repente é um dos mais dificilzinhos de entender, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, é que assim, ó, é possível ter citações dentro de citações e ambas podem ser usadas aspas. Querem um exemplo? Eu dei o exemplo ali, ó. Normalmente a gente usa dois risquinhos, as aspas a gente usa dois risquinhos no início e dois risquinhos no final, que são as aspas. Mas quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu posso ter uma aspa dentro de aspas. E eu dei um exemplo aqui. Abre aspas, de dois risquinhos, tá? Tem uma boneca que fala. E daí eu abri uma aspa de um risquinho só. Mamãe, eu te amo. Fecha aspas de um risquinho. E daí eu continuei a frase dizendo, disse Antônia. Fecha dois risquinhos. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu comecei ali? Porque é como se essa frase, vamos supor que essa frase tivesse dita num livro, tá? Ou numa reportagem de jornal. Podia muito bem, eu tô copiando a frase exatamente como estava no jornal. Por isso que eu tenho que botar a primeira aspas. Só que quando a Antônia, que nem no caso ali eu coloquei, quando a Antônia falou, ela colocou aspas ali no meio da frase, uma aspinha ali, porque a boneca tinha falado aquilo, tá? Então a gente usa essas aspas. Eu posso pegar um exemplo de um artigo, alguma coisa de jornal, e então tô copiando, colocando aspas, porque eu copiei exatamente como estava no jornal. Mas só que dentro do jornal, alguém copiou algo de uma outra pessoa.